Oi, meus amores. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha viagem para Minas. Então, a minha irmã contou pra gente que ia casar. Isso foi em dezembro. Em janeiro, ela tava marcando o casamento. Então, como ela não tem parentesco pra lá, a gente resolveu comparecer no casamento dela pra ela não ficar sozinha, né? Então, minha mãe também ia acompanhar ela até o altar. Depois de vários dias viajando, né? A gente já tava bem exausta. A gente teve que parar numa cidade que o meu cunhado veio buscar a gente, mas a minha irmã. E aí a gente ia de lá pra uma outra cidade, que seria onde a minha tia mora. Que era pra poder minha mãe rever ela novamente, que como ela tinha um tempo que não se via, aí a gente parou lá. Daí a gente foi, teve todo aquele negócio de família e tudo. De lá, a gente andou mais uma hora, que era pra poder chegar na cidade onde a minha irmã mora. E até então, era uma cidade pequena, não me lembro o nome da cidade, mas era uma cidade pequena, um tipo de interior que tinha lá. E não tinha muita novidade, né, pra poder sair, não tinha um prazo, não tinha um local bacana. Mas era uma cidade bem tranquila. Aí a gente foi conhecer a cidade, foi dar uma volta. Só que tinha uma coisa que sempre acontecia, que era muito chato. Toda vez, quando a gente saía pra algum canto, as pessoas sempre vinham perguntar pra gente: vocês são índia? Vocês são amazonense? A gente super de boa, né? Respondia, conversava de boa. Aí teve um dia em que eu queria muito conhecer um local onde meu cunhado vai comprar material para revenda. E era um local chamado Galpão. É onde tinha bastante coisa, né? Que você compra no atacado para poder revender no varejo. E aí eu queria comprar uns material lá para mim trazer. E eu não sabia que lá não passava cartão. Eu só tinha cartão. Então eu acabei comprando o nome dele. No outro dia eu levantei bem cedo e aí eu ia pra lá. Ia sacar o dinheiro lá na parte do centro, lá da cidade. Não era tão longe, mas como eu não conhecia a cidade, pra mim se tornava um pouquinho longe. Como minha irmã ia sair pra poder tirar umas fotos, porque isso já aconteceu depois da cerimônia do casamento dela lá, eu aproveitei pra poder pedir uma carona pra ela poder me levar lá no banco. Aí ela me levou, né? Era questão de segundos que eu ia fazer aquilo só pra sacar mesmo. Então, eu saí e eu não sabia onde eu tava. Não fazia a mínima ideia como é que eu ia voltar. Comecei a andar, peguei um caminho, tava indo totalmente ao contrário do endereço da casa da minha irmã. Entrei em desespero. Tentei entrar em contato com a minha mãe pra eu poder descobrir onde que eu tava. Minha mãe conseguiu o endereço e me mandou pelo GPS. Rodei 2 horas na cidade a pé até descobrir o endereço. Mas descobri, porque lá eu não conseguia de jeito nenhum mototáxi, não conseguia aplicativo, não conseguia táxi, não aparecia em nenhum momento. Aí bem próximo da gente ir embora, eu fui começar a andar, né, pra me conhecer um pouquinho, porque lá é bem cansativo andar a pé lá. Porque como é uma cidade com bastante morro, a gente não tá acostumada com tanto morro aqui, né, então eu demorei um pouquinho pra me adaptar. E aí, toda vez que eu virava numa rua, que eu passava num canto, alguém me perguntava a mesma coisa: você é índia? E não só isso, né? O pessoal sempre perguntava pra gente onde a gente morava, qual estado a gente morava, onde a gente tava vindo. E sempre falavam que era de Rondônia. E o pessoal já olhava assim: nossa, você veio tão longe assim. Então, faltando, eu acho que 3 dias pra gente ir embora, eu tinha um mercadinho que eu tinha passado por lá por perto e no dia que eu tava perdida. E eu queria ir lá pra comprar umas coisas pra levar na viagem. Porque a gente sempre acaba gastando muita coisa na viagem, muito caro. Aí fui eu, minha mãe e minha filha. Tá, a gente chegou lá, mostrei pra minha mãe as coisas tudinho. E eu fui na padaria. Chegando na padaria, tinha uma moça lá, eu perguntei pra ela se tinha as coisas que eu queria, né? E aí minha filha veio chegando. Quando minha filha veio chegando, ela olhou pra minha filha e gritou. Ela gritou mesmo, ela... uma índia! Desse jeito, parecia que a minha filha tava vestida de índia. E aí eu saí de lá toda constrangida, bem constrangida mesmo. E bem chateada, né? Falei com minha mãe, porque eu acho que não tinha essa necessidade, né? Pra voltar pra casa, e a gente pegou um taxista, que minha irmã teve que buscar ele de uma cidade pra outra, pra poder a gente conseguir voltar, porque não passava ônibus até lá. Então a gente tinha que andar 2 cidades pra poder chegar até o local pra pegar o ônibus. E o senhor, desde a hora que a gente entrou no ônibus, já veio perguntando a mesma coisa, todo tempo. Assim, todo mundo que olhava a gente perguntava a mesma coisa. E pra voltar, a gente acabou ficando... A gente chegou lá, era mais 4 horas da tarde, acredito eu, não me lembro mais. Mas era, eu acho que umas 4 horas da tarde. E a gente foi pegar o ônibus, já era umas 3 horas da madrugada.
porque o ônibus atrasou, não me lembro por quê, qual foi o motivo, mas sei que o ônibus atrasou. E a gente teve que ficar lá quase a noite toda lá, esperando o ônibus chegar. Então, pegamos o ônibus, viemos, né? Todo aquele percurso novamente. Na volta, pra voltar, meu amor, tinha uma senhora lá que ela resolveu encher o nosso saco a viagem toda. Pra terminar, ela ia vir pro rumo daqui, pro rumo de Rondônia. Então, ela ia passar a viagem toda com a gente completamente. Mas ela não tava tão próxima da gente, sentada. Ela tava mais lá pro fundo, a gente tava bem no comecinho. Só que toda vez que ela descia do ônibus, ela vinha perguntar a mesma coisa. Sendo que a gente já tinha respondido várias vezes a mesma coisa. Vocês são índia? Aí minha mãe só respondia e balançava a cabeça. Então ela voltou a perguntar novamente. Ela começou a perguntar de novo. E aí a minha mãe começou a perceber que ela estava perguntando de uma forma meio debochando. Debochando da gente, né? Toda vez que ela descia, ela perguntava a mesma coisa. Aí a minha mãe estava ficando um pouquinho chateada com isso. Toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Então, tem uma hora que ela veio e perguntou de novo da gente. Aí minha mãe pegou e já foi bem arrogante com ela. Ela falou bem arrogante mesmo, pra ela poder se tocar, né? Porque a gente não tava gostando da maneira como ela tava agindo. E aí a velha mesmo... Então a senhora entrando, saindo, perguntando a mesma coisa, a gente parou de responder ela, a gente achou que tinha acabado, né? Que a gente não ia mais ter aquele inconveniente, né, que tava acontecendo. Aí logo em seguida tinha um rapaz, que ele tava ele mais a mulher dele, tava vindo, acho que de São Paulo, não me lembro muito bem onde era. E ele ia... Então tinha um rapaz que tava vindo com a mulher dele, e ele perguntou de onde a gente era. A gente respondeu, né? Somos de Rondônia, respondeu a cidade. E aí ele olhou pra nossa cara e falou bem assim: e como é lá? Os bichos passam andando no meio do asfalto, na rua? Aí a gente ficou assim: como assim? Aí ele: não, é porque me falaram que lá é cheio de bicho, passa bicho pela rua, por tudo que é canto. O pessoal mora do lado dos bichos, de tigre, cobra, existe cobra gigante. Começou a falar muito besteira, né? Aí minha mãe foi explicar pra ele que não era desse jeito, não era da forma como ele tava pensando. E até que ele se convenceu e parou de encher nosso saco. Quando eu coloquei o pé aqui em Porto Velho, eu dei foi graças a Deus por ter chegado em casa. Quando eu coloquei o pé, quando eu cheguei, eu dei foi graças a Deus por ter chegado em casa, porque eu já não tava aguentando mais aquela situação. Muito, muito, muito chato. E essa foi a minha história, espero que você tenha gostado. É um pouquinho dramática, eu sei. Mas é assim mesmo, né? Nem tudo é perfeito. Eu espero que na próxima viagem seja um pouco mais agradável. Mas muito obrigada por terem escutado. Se tiver algum comentário, alguma coisa que vocês querem saber mais, pode estar me perguntando, que eu tô aqui para responder.